Pois bem, nós vamos abrir nossas Bíblias lá para Gênesis. O capítulo de hoje é o capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Nós vamos fazer a leitura total do texto. Nós continuamos sobre a temática prosperidade na terra de aflição. E realmente eu não creio no evangelho da prosperidade. Já deu para perceber que eu não acredito nesses milagres fáceis de riqueza fácil. O que nós estamos trabalhando aqui é uma teologia distinta. Estamos vendo a vida de José como exemplos práticos, mas nós já temos estudado um pouquinho sobre a prosperidade do justo, que é muito rara, viu? Parece que o que a gente coloca o dedo parece que vai ressecar, viu? Você, rapaz, que negócio é esse que tudo que eu vou fazer não dá certo, né? E aí a mesma coisa que a gente tenta com toda a dedicação às vezes, aí o ímpio toca e parece que o bicho dá uma florida, né? É por isso que alguns salmistas, quando eles olhavam para os ímpios e eles os viam cercados de gordura, né? Cercado de pessoas. É claro que a pessoa gorda naquela época era uma pessoa próspera, né? Gordura e prosperidade andavam juntos. Eu não sei se a gente pode dizer a mesma coisa hoje, mas eu acho que eu estou prosperando bem direitinho, né? Tem aqui uns culotes aqui do lado, mas eles viam aqueles homens e eles chegam até a dizer assim, eu invejava-os. E é impressionante que na semana atrasada, eu estava pregando sobre o capítulo 37, nós vimos ali o início da história de José. Se você perceber direitinho, no capítulo 37, o último versículo 36 do 37, diz o seguinte: enquanto isso, no Egito, veja que Moisés transporta você, do 36, transporta você de Canaã para o Egito, enquanto Jacó chorava, enquanto ele lamentava a suposta morte do seu filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Nós não sabemos neste ínterim o que aconteceu. O que nós sabemos é que dias sombrios pousam sobre José e ele parece entrar no esquecimento, como foi essa jornada que ele viveu. O fato é que os seus irmãos, lá no 42 em diante, especialmente no final, no 49, mas o 42 diz que eles, os irmãos, viram que José estava super angustiado. Enquanto era vendido, havia uma angústia pairando sobre ele, diz, nós vimos-lhe a angústia da alma quando nós os vendemos para os midianitas. Aí do 36, versículo 36, capítulo 37, pula para o 39, porque tem aqui um hiato que é a história de Judá. E se você perceber bem a história de Judá e Tamar, ele tem novamente uma dica da narrativa, porque olha bem, tem vestes envolvidas aí, certo? Tem vestes envolvidas, sempre ele está narrando essa movimentação de vestimentas, né? De aparato de vestimenta. E aí no 39, já começa lá, dizendo o seguinte no versículo 1 do capítulo 39. Vamos ler juntos. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. Primeira coisa aqui é o seguinte, dando uma pesquisada rápida, me parece pelo título desse cidadão, comandante da guarda, e se Potifar for um título, e parece que é, ele basicamente era o cara da execução. Ele era o cara que autorizava arrancar o pescoço, autorizava. Então, se é possível que essa interpretação esteja correta, olha onde José vai parar, ele se torna escravo vendido para Potifar.
Então podemos continuar, capítulo 39, agora versículo 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Para aí só um minutinho para eu dar uma nota adicional que eu vou esquecer. Até quando prosperidade vai chegar na vida da gente, geralmente chega para abençoar outro e não nós, né? Quem foi abençoado aqui foi Faraó, foi Potifar. José era escravo, mas tudo que José tocava, a bênção de Deus corria, e por causa de José, Faraó é que é abençoado, Potifar é que é abençoado, Faraó será também, mas Potifar é abençoado e muito, é impressionante. Podia logo ser José, mas ainda não era o tempo dele. Vamos continuar lendo. A bênção do Senhor estava tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Literalmente está dizendo, a não ser com a vida dele. O que eu faço, o que eu deixo de fazer. É uma expressão idiomática para falar da vida dele. Não é que ele está preocupado com o que eu como hoje ou ontem, mas aquilo que vai me dar a sustentação da vida. Continua. José começou o negócio. José tinha um belo porte e boa aparência. Só 3 pessoas na Bíblia são descritas com essa mesma expressão. Absalão, ele disse que o cabo era bonito mesmo, que Absalão passava e a rua toda fechava, perigoso até acidente de carro, acidente de cavalo naquela época. Disse que o homem era bonito, viu? Eu não sei como um cabo cabeludo pode ser bonito, mas disse que o homem também tinha um cabelo que chamava a atenção, o cabelo do homem era grande. Eu fico imaginando o porte físico. Com certeza ele não tinha nem a minha altura e nem a quantidade de cabelo que eu tenho. O homem era um fenômeno. E é dito exatamente a mesma expressão de Absalão. José era também esse tipo de ator de Hollywood, né, daqueles que parece até fabricado, tem até um empurrãozinho. Botou o olho naquele homem ali, aquele cara já chamava a atenção, era impossível. E tem um outro cara que também é dito que ele tinha uma aparência muito bela, e que parece que quando ele era pequeno, apagaram a fogueira com ele, né? Pegaram pelas pernas e apagaram, que ele era meio ferrugezinho, ele era meio ruivo, mas ele também era muito bonito de aparência. Sabe quem era? Davi. Somente 3 pessoas. Olha, o cara está prosperando, a coisa que ele, no campo e em casa, está correndo bem. Se ele fosse um sujeito feio mesmo, daquele que dói, ele já estava até mais tranquilo. O problema é que o homem está prosperando e ainda é bonitão. Olha o que vai acontecer. Belo porte, o que é uma expressão típica para alguém de estatura, né? Alguém de estatura típico, belo porte, pelo menos na cultura beduína, era alguém que tinha acima de 1,80 m. Me parece que porte é mais pela altura do que pelo físico, né? Eu sei que tem um cara que não era assim, e que todo mundo pensa que ele era o bonitão e o fortão, era Sansão, mas Sansão possivelmente era um cara de 1,60 m, 1,65 m, porque, é sério, sabia dessa? Sabia não? Tem até pista na Bíblia. Todo mundo só vê Sansão como se ele fosse Lou Ferrigno ou Arnold Schwarzenegger com os músculos. Sansão era alguém comum, que todo mundo olhava e diz, de onde provém a força desse elemento que a gente olha e não tem nada nele que garanta essa força. Mas esse aqui não, tinha porte. Perigoso para alguns, certo? Nesse sentido aí, né,
A mulher que é casada com homem feio, até ela dorme mais tranquila. Isso é feinho mesmo, ninguém quer, né? Não, também é bênção, viu? O homem feio é uma bênção. Vou fazer a propaganda de homem feio. Faça igual a Adriana. Faça igual a Adriana. Na verdade, a Adriana foi além disso. Por quê? Porque não existia dengue ainda no Brasil, quando um mosquito comum inventou de me picar e pegou a dengue, e a partir daí acabou com todo mundo, porque eu era mais feio do que o mosquito da dengue. Só a Adriana que inventava essa moda aí. Ainda bem que ela sempre, eu notei que ela tinha uma quedinha por homem feio. Ainda bem, escapei, viu? Por isso aí é que eu estou garantido. Mas esse José não. Assim, versículo 7, depois de algum tempo, observa o detalhe de que, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo, deita-te comigo. Ela começou a observar aquele cara passando dentro da casa dela, passando na cozinha, passando no campo, passando na frente da casa. Então ela caiu, sucumbiu à tentação, e ela logo o convida. Verso 8, caráter é muito importante. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu vou parar aqui e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que esse Espírito seja a fortaleza de muitos de nós que estamos aqui. Não somos nem perto da beleza do porte de José, mas somos tão vulneráveis, tão fáceis, que pedimos uma graça extra para que em situações como essa, a Tua presença nos fortaleça a dizer a mesma coisa. Fortalece todos os casais aqui. Protege cada noivo, cada marido das relações interpessoais no dia a dia, seja no trabalho, seja na escola. Que o Senhor livre a todos nós e que encha as nossas esposas de sabedoria. Mas nós pedimos o mesmo para aquelas também que se expõem. Que o Senhor dê forças para entender o privilégio que é viver na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, continuando aqui rapidamente, versículo 10 em diante. Ela falava com José todos os dias. Imagina o tipo de ambiente de trabalho que tem uma pessoa todos os dias tentando, né? Era todos os dias José chegava, ela ficava tentando. Resultado, continuando. Mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela. E aí ele acrescenta uma notazinha: e ficar perto dela. O que indica certamente que aqui é uma palavra, há uma mudança clara na semântica dessa palavra, que mais ou menos ela tentou tapear, dizer: não quero nada contigo não, fica só aqui perto mesmo, eu prometo que eu não vou fazer nada. Fica aqui. Nem isso foi traduzido como ficar perto, mas a ideia que ela jogou de estratégia: prometo que eu não vou mexer, prometo que eu não vou falar, mas trabalha aqui, fica aqui perto. Ele se recusa até a esse ponto. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Mais cedo ou mais tarde, os contatozinhos no ambiente de trabalho podem nos dar uma boa oportunidade para cairmos em tolices. Seja até no celularzinho. Olha que coisa engraçadinha, olha que coisa boa. Mais cedo ou mais tarde,
ficaremos vulneráveis. E é muito importante a gente aprender com José, porque mais cedo ou mais tarde a coisa pode fechar. E ela então, acontece porém que ninguém se achava presente, então ela o pegou pela roupa, o símbolo de prosperidade dele, da túnica que foi arrancada, rasgada e suja no sangue, a uma nova fase, se torna agora um escravo que vira mordomo, é promovido para ser responsável pelo lar, é uma pessoa livre, mas ele está bem vestido e ela se agarra nas vestes dele. A prosperidade chegou, o Senhor está causando a prosperidade, e aí agora ela se agarra num ímpeto. Então olha o que acontece, ela agarra, pega pela roupa e lhe diz: venha para a cama comigo. Observe como ela vai forçando, venha para a cama. Ele, porém, deixando a roupa, eu não acredito que ela agarrou ele pela pontinha do dedo, não. Para ela ficar com as roupas de José, ela agarrou, foi com tudo mesmo, com unhas e dentes. E ele não viu outra maneira de se livrar, a não ser se esquivar por baixo, certamente, se esquivar por baixo e se desgrudar, porque ela não largava em hipótese alguma. E ele, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa. Ela estava tão cega que ela não tinha nem notado que a roupa do rapaz ficou na mão, né? Pense num negócio sério. Agora, uma mulher rejeitada, sinceramente, é melhor você se abufelar, vou usar aqui o cearês, com a ursa parida do filhote, do que você encarar uma mulher com sentimento de rejeição. Muito, muito forte. E vocês, mulheres, sabem muito bem a força de uma mulher, e se ela é rejeitada, é complicado. Mas ela grita. E olha bem como vai acontecer. Ela deixa então, quando notou que ele tinha a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu, xenofobia, certo? Aqui agora é uma tática xenofóbica dela, são egípcios, eu jogo logo a ideia de que ele é um estrangeiro, é de outra raça. Este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama. Mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Você, Potifar, é culpado, porque esse escravo que você trouxe entrou para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. Ele está irado com ela ou com José? É interessante que é ambíguo no hebraico. Não consegue realmente marcar se ele está irado com ela ou se ele está irado com José. O que chama a atenção é que Deuteronômio e a cultura antiga, esse tipo de escravo que se insurgisse contra a sua dona, ele não demoraria mais do que a chegada do responsável, ou nem precisaria para ele ter o seu pescoço arrancado. Mas o que foi que Potifar fez? Potifar está irado, é verdade, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão. Olha que prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali José ficou na prisão. Era uma prisão de gente importante. Ao que parece, Potifar, ele sabia da humilhação para ele. Ele não podia declarar que José era inocente, porque aí você já sabe como é que a gente chama, né? O cidadão preocupado com aqueles negócios.
Ele então dá uma de valente, ele não podia liberar José, mas parece que ele conhecia de alguma forma aquela sua esposa. E parece que ele conhecia José o suficiente para não matá-lo. De alguma maneira ele sabia, de alguma maneira ele sentia, porque ele manda José para uma prisão de prisioneiros nobres do rei. Pronto, aqui encerra o outro ciclo de prosperidade de José. Cerrou, sem vestes, sem nada, vai para a prisão. Lá na prisão, retoma agora, versículo 21, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tá, beleza? A leitura é longa, mas o resto aqui é bem curto para a gente poder fazer a exposição e fazer algumas aplicações. Tá bom? Vai ser muito simples. Primeiro que nós já percebemos que aonde a prosperidade chega, traz consigo as armadilhas da prosperidade. A primeira armadilha que eu falei dos irmãos de José, por causa daquela túnica, foi a inveja, né? Estão lembrados do capítulo 37? Ódio, 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 inveja. Pronto. Eu disse domingo atrasado que a inveja, na inveja tem um elemento de desejo. E eu disse o seguinte, que esse elemento de desejo tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Olha o que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a inveja é boa. O pastor Roque disse que a inveja até é boa, tem um lado bom da inveja. Não, eu estou dizendo que a inveja tem um elemento de desejo. Dentro da inveja tem esse elemento de desejo, e esse elemento de desejo, ele tem dois aspectos importantes. Um é positivo, o desejo. Por quê? Porque acaba quando você olha para uma pessoa, eu olho para uma pessoa que está prosperando, e eu vejo que essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa a ser imitada, isso é ótimo. Eu olho, vejo que você está prosperando e quero limitar, eu quero seguir o seu padrão, então nesse sentido aí, é algo bom. Só que tem um lado negativo e mais comum da inveja, que ali agora já é na verdade o lado mal, o desejo péssimo. Que é o quê? Você quando vê alguém prosperando, você fica logo com ressentimento. A inveja vai tomando de conta e mistura o desejo de algo, você deseja algo que poderia ser bom, mas ao desejar algo, você já começa com um ressentimento de que outro está desfrutando daquilo que você acha que é para você também desfrutar. Foi isso que eu falei. Então, eu quero deixar aqui um ponto que é pior na inveja. Eu vou dizer assim, uma das coisas mais difíceis em falhar, quando a gente falha, eu me lembro quando eu fiz concurso público, né, nunca tinha feito, fui fazer, eu estava torcendo demais, eu queria passar, eram 2 vagas para professor na Universidade Federal, eu queria passar, mas sinceramente eu pensava assim, rapaz, se eu ficar entre os classificados aí, depois até me chama, nunca fiz, já está bom demais. E teve um cara, só passamos 2, eu e um outro cara. Eu fiquei morto de alegria por ele. Na primeira fase, só passamos nós 2, então tinham 2 vagas. Um era dele, a outra era minha. Eu lá queria saber quem era primeiro, quem era segundo. Pegue sua vaga e deixa a minha. Tanto que na hora da prova didática, a prova oral, o sorteio de 10 pontos, ele foi sorteado para uma área que ele não dominava. Eu peguei todo o meu material sobre a parte oral da língua inglesa, à época, e eu dei para ele, fonologia, né, e fonética da língua inglesa, dei todo para ele. Quando eu entrei na sala que eu fui sorteado, era o mesmo material, eu também fui sorteado. Eu digo, corre ligeiro, busca o homem, cadê meu material? Ele foi-se embora. No dia seguinte voltamos para a prova, na hora do resultado ele não passou. Eu fiquei arrasado porque ele não passou.
ele ficou arrasado porque eu passei. Não porque ele não passou, mas porque eu passei. Um ano depois, ele me liga porque ele fez outro concurso, e olha quem estava na banca, eu já era membro da banca. Ele nunca entrou em contato comigo, nunca teve humildade para perguntar o que foi, como é que faz para passar, qual foi o material. Ele chegou lá de novo e ele perdeu de novo, do mesmo jeito, na segunda fase. Arrogante, ele veio me perguntar, com muita arrogância, que ele acha que ele poderia ter tirado 8,5 e ele só tirou 4,5. Qual é o problema dessa universidade? Eu tive coragem de dizer, o problema é você, porque você está sempre preocupado no que você acha, o que você pensa que tem que ser, mas não é dessa maneira não. E outra coisa, você não pode ligar para mim, porque eu sou membro de uma banca, isso que você está fazendo é quase que um crime que você está cometendo. Sou membro de uma banca de concurso, você está ligando para quê? Não, porque você parecia um cara legal. Eu digo, só era aparência mesmo, porque só era aparência. Não tem nada de legal não, porque você não pode estar ligando para mim. Você não ligou o ano inteiro, você não ligou sabendo que a gente estava lá. Você não ligou, então não liga para mim. Mas é impressionante, quando nós vamos pegar a questão da inveja, o maior problema, eu diria assim, uma das coisas mais difíceis na falha, não é somente você falhar, é ver os outros tendo sucesso. Façam um concurso, amigos, juntos. Façam um concurso, façam um vestibular. A minha época é do vestibular, desculpa, foi impulso. É Enem. Faça para você ver. Um dos pontos que atrapalha as pessoas invejosas não é simplesmente o fato delas falharem, é o fato de que elas falharam onde outros tiveram sucesso. Isso dói, isso fica assim. Mas a escalada nesse aspecto é, no fundo, essa pessoa, a pessoa invejosa, não confia na suficiência do Senhor para descansar no Senhor em um propósito maior. E aí ela dá o primeiro movimento, veja bem, ela vai então inverter a ordem bíblica. A Bíblia diz bem simples, regozijai-vos com os que se regozijam, alegrem-se com quem se alegra, e chorem com os que, olha a inversão. Há pessoas crentes que se alegram com a desgraça dos outros. Quando vê o outro quebrando a cara, no fundo, dá até para morder o cantinho da boca de satisfação, porque não gosta. Eu estou falando de crente. Eles então se alegram com a queda dos outros, com o tropeço dos outros. Seja com as desculpas que a gente pode achar, é porque era arrogante, era porque não sei o quê, era por isso. A gente vai ter todas as desculpas. Mas o fato é que o mandamento das Escrituras é alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Quando a gente inverte, porque o invejoso faz isso, quando alguém está alegre, ele chora. Mas ele chora, não é de emoção não. Ele chora porque ele não consegue viver com o sucesso dos outros. Não consegue viver com o sucesso dos outros. Cruza logo os dedos para dar errado. Daí então a gente move um pouquinho a mais, que é o pior de todos. A inveja em si mesmo, a inveja é o incansável pecado da raiva e da infelicidade com os presentes que Deus dá para outra pessoa e você queria era para si. Você queria ter esse privilégio de ser seu e às vezes você quer de forma fácil. Não foi nada fácil para José. Eu tenho certeza que quando ele foi passando fome e sede, andando amarrado, saindo lá de Canaã, 2 semanas pelo menos de caminhada com caravana para parar, e chegando lá, até chegar, sair da mão dos midianitas ismaelitas até Potifar, e depois disso se tornar mordomo, nós não sabemos quanto tempo, e nem pense que foi assim, sabe? Chegou lá e disse, rapaz bonito, de boa aparência, venha logo ser mordomo. Não, certamente foi mediante a observação, mediante a conduta, mediante uma observação do caráter. Aí a confiança chegou. É mais ou menos isso, mas nós não sabemos quanto tempo. Tá beleza?
Aí nós falamos sobre os parentes da inveja. São 3 parentes, estão lembrados dos primos? Quem lembra? Não é possível que esse professor aqui, foi 2 semanas atrás. São 3 primos da inveja. Me ajude aí, pelo amor de Deus, alguém me salve. A idolatria, a ingratidão e o orgulho. Olha bem como a gente está desencadeando o ponto. Primeiro, a idolatria por quê? Porque a pessoa invejosa, ela não tem os seus olhos fitos em Deus. Ela está sempre olhando para a mãozinha dos outros. Sempre. Como ela nunca tem os seus olhos fitos em Deus, o que é que ela faz? Ela está sempre olhando para as pessoas, ela desloca Deus e as pessoas se tornam um ídolo para ela. Vira objeto da sua inveja. Como resultado, o segundo movimento dessa prima, a ingratidão. O que é o ponto da ingratidão aqui? É porque no final das contas, o invejoso não crê que Deus é suficiente. E aí, insatisfeito com o que Deus tem para ele, ele vai sempre desejar algo que pode satisfazer, que não é o Senhor. Isso serve para muitos de nós que reclamamos porque temos um emprego que talvez é um salário mínimo. É pouco, né? É pouco. É bom que queira mais. Quero logo dizer isso de frente. É bom que procure o progresso. O que incomoda é quando você quer vida fácil. Está disposto a pagar o preço? Não. Está querendo dormir e o dinheiro então aparecer na conta? Hoje à tarde eu estava tão cansado, que eu disse a Adriana, estava meio fraco, trêmulo, eu disse, não estou aguentando não, tomei café, não adiantou, eu não sei o que era. Eu disse, marca aí 10 minutos no cronômetro para eu dormir, para eu descansar. Mas eu entrei num sono tão profundo, em 10 minutos, que eu sonhei que eu estava tão cansado assim numa casa, que de repente o Batman entrou pelo teto, olha. E a capa do Batman caiu no meu rosto, eu tentando ver o Batman, mas tinha uma capa preta no meu rosto, na verdade era uma blusa preta que eu estava no rosto por causa da claridade, eu tentava ver o Batman, eu não consegui ver o Batman. Na hora que tocou, eu acordei antes de ver o Batman, olha o sonho que eu estava tendo. Naquela salinha que eu estava vendo o Batman estava chegando lá, é interessante como eu fiquei assim curioso para saber o resultado da quantidade de pessoas que estavam armando alguma coisa contra alguém e estavam lá várias pessoas querendo trairar com quem? Com o Batman. Lá tinha o Joker, como é o Joker aí? O Coringa, tinha o Pinguim, tinha outros, tinha outros lá que eu não reconhecia por nome. Mas o ponto da pessoa invejosa, sabe, é que ele sempre vai estar insatisfeito com o que ele tem, ele vai sempre procurar fazer o mal a alguém, por quê? Porque a conversa lá, desses 10 minutos, é que o Batman estava chamando a atenção do mundo inteiro, e tudo era ele, como é que ele podia comandar, como é que o super-homem estava submetido a ele, como é que todos os outros super-heróis eram submetidos ao Batman, se Batman é o único que é humano, se é o único que tem uma capa que se arrancar, a capa enfoca ele, para voar ele tem que ter uma corda, para subir ele tem que ter um avião, e por que esse bendito homem, ele é dono, ele dirige, e todo mundo tem medo dele, e ele comanda a Liga da Justiça? Por quê? Todo mundo com inveja do Batman. Ele sabe o ponto fraco de cada um dos super-heróis. Cada um ele sabe. Ele sabe da criptonita de um, ele sabe qual é o ponto fraco do Aquaman, ele sabe qual é o ponto fraco de todo mundo. O invejoso, ele está sempre achando, Deus não é suficiente, então o meu papel é claramente procurar buscar as coisas e eu vou sempre focar nas fraquezas dos outros, a fim de eu aparecer, a fim de eu me destacar, eu vou ter que correr. E ele é orgulhoso, por quê? Porque ele olha para os outros e ele diz, na verdade, eu mereço, eu é quem mereço estar lá. Eu é quem mereço ser amado por meu pai, eu é quem merecia aquela túnica lá de manga, eu merecia a posição que eu estou aqui. E aí agora vou para o capítulo 39.
que eu já puxei demais. Como é que está aí? Olha aí, vamos nós. No 39, então nós vamos ver agora o seguinte: quanto mais sucesso, mais vulnerabilidade. Não adianta você esconder isso. Quanto mais sucesso, mais vulnerabilidade. É exatamente isso que a gente vai ver aqui, o que acontece com José. É inevitável para ele, e ele está realmente exposto, porque quanto mais sucesso, mais vulnerável você vai ficar. Era melhor ser invisível, mas você não vai ser invisível se você tem sucesso. Não adianta negar. Aí olha para o texto rapidamente, só para eu montar com vocês. Olha como ele vai apresentar na tentação da mulher 3 razões, certo? 3 razões bem claras que ele vai apresentar para rejeitar essa mulher. Olha como ele é vulnerável, mas olha como ele é diferente de mim. E é bom que a gente reconheça isso. É bom que a gente entenda que é tolice você achar que você é forte quando você não é forte. Que você achar que é besteira quando você na verdade pode se expor. Mas esse cara José, primeiro ele mostra o seguinte para essa mulher. No versículo 8 em diante ele deixa bem claro. Ele vai mostrar que aceitar deitar com aquela mulher é um abuso da confiança que foi depositada nele. Teve confiança depositada nele. Deitar com ela poderia ser vantajoso para qualquer canalha. Imagina no seu trabalho, no seu emprego, a patroa, o patrão, o seu chefe. Quais as vantagens? Talvez todas vocês podiam ver. Para José, eu rejeito você, porque fazer isso é uma prova. Aceitar o seu pedido é abusar a confiança que me foi depositada. A segunda coisa que ele vai notar na resposta a ele aí, do verso 8. Ele vai mostrar o seguinte, que deitar-se com aquela mulher é uma ofensa contra o marido dela. É uma ofensa contra o seu marido. O cara me confiou tudo e agora eu vou ofender esse cara. E terceiro, que eu acho que é escalado, ele vai deixar bem claro no versículo 9, jamais cometeria maldade tal e pecaria contra Deus. Ele sabe que é um grande pecado contra Deus. Eu acho que esses 3 itens devem nos cercar, cada um de vocês que são esposo, esposa, noivos, noivas. Nós temos que tomar muito cuidado à medida que a gente tem envolvimentos sociais. Mesmo pessoas amigas, cuidado com a amizade exagerada entre casais. Mantenham os distanciamentos necessários para que não haja confusão. E pense sempre nesses 3 princípios. Rejeite porque aonde você chegar, você só chegou porque alguém confiou em você. Segundo, rejeite porque fazer isso você estará desrespeitando a pessoa ou as pessoas. Ninguém nunca vive para si ou morre para si. Ninguém nunca peca para si. Ele sempre vai estar afetando outras pessoas. Isso é importante para nós. E terceiro e central, contra ti somente pequei, contra ti fiz o que era mal. Davi reconhece que Deus é o mais ofendido. Cuidado com o sucesso, cuidado com a prosperidade, porque você se tornará vulnerável. Não é à toa que na escala de sucesso é onde tem o maior número de divórcios. Você já prestou atenção, porque a maioria das parábolas de Lucas que fala sobre riqueza, ele é quem mais fala. Lá no meio da parábola ele diz assim do nada: aquele que deixar a sua mulher e casar com outra, ou aquele que adulterar com outra. Ele vai sempre estar nos alertando, e é sempre no meio de coisas que envolvem riquezas. Quanto mais a gente sobe, saibamos disso, maior número de divórcio aparece, maior número de vulnerabilidade chega. E aí então, o que fazer? Agora sim, eu entro. A submissão estranha da providência de Deus. Aqui a gente não consegue entender, mas é o seguinte:
quando Deus quiser nos tornar prósperos, e quando eu falo de prosperidade, eu estou dizendo algo legítimo, tá? Estou falando lá de 3 João. Faço voto pela prosperidade tua, assim como é próspera a tua alma. Lá em João, 3 João, versículo 2, está lá. A Bíblia tem essa parte. Sempre ligue-se. É uma atividade divina dentro das relações da aliança. Não separe, não. Se você quer ser próspero e você não vai viver piedosamente em Cristo, então é uma armadilha. Porque mesmo você sendo ligado a Deus, você corre risco, porque você se torna uma pessoa vulnerável. Cuidado, ambiente de trabalho. Um menino bem-sucedido, meninozinho desse aí, que terminou a faculdade, ele vai lá para o plantão. Estou pensando no nosso filho. Essa semana ele estava falando para a gente a quantidade de pacientes, dizendo: oh meu Deus, eu vou ficar doente mais vezes para vir aqui nesse plantão. Desse jeito mesmo, e ficava dizendo, e ele falando, ele disse: rapaz, parece piada, mas é assim, é comum. Quer ser bem-sucedido? Saibam que vocês ficarão vulneráveis. Agora vamos para a providência estranha de Deus. José contou o sonho no capítulo 37 para os seus irmãos, né? E eles ficaram incomodados com o sonho. Muito incomodados. Mas olha a providência de Deus como surge, viu? Eu pergunto a você, a inveja pode mudar o plano de Deus? Pode? De onde vem aquela ideia assim, não conte os seus sonhos para ninguém, fique calado, porque se contar vai estragar, porque a inveja das pessoas vai derrubar o seu sonho, e etc. Já ouviu essa música em algum lugar? Eu não sei cantar não. Não conte não, senão vai estragar. Olha, José não parecia acreditar nesse princípio. José contou, repetiu, tinha os feixes, se rebaixavam, se ajoelhavam diante dele. E aí o que é que acontece? Esse sonhador me paga agora. Nós vamos nos livrar do sonhador. Mas ao tentarem se livrar do sonhador, o que foi que eles fizeram? Eles foram usados para cumprir exatamente o sonho do sonhador. Acho que isso aqui é um princípio muito importante para nós. A estranha providência de Deus é dessa maneira. Eu posso até não querer contar, mas o invejoso não vai conseguir tirar aquilo que Deus na sua providência tem para mim. O invejoso vai secar. Seca. É igual aquela mangueira dada nó. Você tenta aguar a planta e a bicha está dada nó. Mas ele não vai alterar. E quem tenta alterar, cada tentativa de alterar será usado a estranha providência de Deus para cumprir exatamente aquilo que aquelas pessoas querem alterar. Estão compreendendo? Então, sinceramente, não tenham medo de invejosos. Eu não tenho medo de invejosos. Qualquer coisa, dá um beijinho no ombro. É? Não deixe sua vida ser pautada por invejosos. Se eles intentarem alguma coisa, não entre no desespero. Por quê? O segredo aí, o ponto central, a razão do sucesso de José é apresentado aqui mais do que o sucesso em si. E aqui eu quero mostrar para vocês e eu vou encerrar, prometo. Estou tentando ver a hora ali, mas a Adriana está empolgada, não mostrou não. Bota aí para eu ver. Eu consigo ver daqui. Tá bom. Mas vale o que está aí. Agora aí depois a igreja pega de Adriana. Que ela começou atrasada, então aí culpada é ela. Tá, beleza. Pode encerrar por aí que a culpada é ela. Não adianta não que ela marcou atrasado. Desconta em Adriana. Gente, olha a linguagem aqui. Observe como começa aí a razão para o sucesso de José. Versículo 2... Coloca o dedo aí, você está vendo aí, ó, o Senhor. Olha aí no versículo 2 do capítulo 39. O Senhor. Olha de novo no versículo 3. Senhor, tudo com letra maiúscula.
De novo no capítulo 3, ainda no final, Senhor. Capítulo 5, Senhor. Ainda no capítulo 5, 2 vezes, Senhor. Capítulo 21, Senhor. Capítulo 23, Senhor e Senhor. Em toda a narrativa da história de José, não aparece o nome sagrado de Deus em lugar nenhum. 37 não aparece, 40 não aparece. No 40, 18 vai aparecer Jacó uma única vez, naquele cântico de Jacó, mas até os 50 não vai aparecer o nome sagrado de Deus. Mas na sua Bíblia tem tudo aí em letra maiúscula. Tudo, Senhor, todas as letras em maiúscula, correto? É o nome sagrado de Deus. A gente chama Yahweh. Eu não sei como pronuncia, mas o judeu chamava Yahweh, Yehová, Yahvé, ninguém sabe, nem eles. Então, se nem eles, nem nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Qual é mesmo o segredo do sucesso de José? Poderia ser respondido Deus, mas é um pouco abstrato ainda quando é um conceito. Mas quando um nome é apontado, a escolha implica em significado. Se Moisés destacou, não usou em nenhum outro lugar, e aqui ele está colocando destacado, ele quer que a gente preste atenção aqui em alguma coisa. O segredo do sucesso de José é isso que está no versículo 2. Olha o que está aí, ó. O Senhor Deus estava com José. Versículo 5, lá embaixo, a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele fazia. De novo, repete, versículo 21, o Senhor estava com José. O Senhor estava com José no 23. Preciso falar qual é o segredo real da prosperidade do justo? Moisés demarca 8 vezes uma relação de intimidade da presença de Yahweh na vida de José, que é muito marcante. É a peça teológica que José vai reconhecer lá no final. Ele nem sabia enquanto passava, mas lá no final ele diz assim: o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor é que intentou tudo isso, mas ele só vai ver no final da história. E o Senhor está com José é uma característica simples daquilo que já indica o seu avô, na verdade o seu bisavô. Quem era o bisavô de José? Abraão. Quem era o avô? Isaac. E o pai? Essa é uma expressão que aparece: o Senhor estava com Abraão, o Senhor estava com Isaac, o Senhor estava com Jacó. E eles se tornaram muito prósperos. Nós estamos falando de gente muito próspero em uma época de total escassez. Jacó era tão próspero que o infeliz, não sei se é infeliz, né, mesmo tentando torcer as regras, né, mesmo torcendo as regras lá, Labão não tinha jeito, só morria, só adoecia, só nascia, tudo bom para Jacó, e Labão ia ficando liso, tudo que Jacó colocava a mão, a despeito dos seus desvios muitas vezes, mas Jacó é um homem transformado. Deixa eu encerrar, deixa eu fazer a aplicação. Quero fazer rapidamente, que eu sei que o tempo já passou. São 4 aplicações. Primeiro, fixe os olhos em Deus na adversidade. Olha, a coisa está ruim, coloca os seus olhos em Deus. Mas se a coisa começar a ficar melhor, é melhor você apegar seu coração ligeiro ao Senhor, porque é ali que a vulnerabilidade chega, viu? Conheço casais que não estão mais juntos, porque um dia a prosperidade bateu na porta deles. Essa igreja aqui mesmo já teve um pastor que se tornou e é uma pessoa muito próspera hoje, longe de Deus. Não tem a família que ele montou e que serviu nessa igreja aqui, alguns anos atrás. Tome muito cuidado. A adversidade chega,
fixa os olhos no Senhor. A prosperidade chegou, pega o teu coração que a coisa vai ficar pior ainda. Prepara para isso. Abra o olho. Tá certo? Segunda aplicação. Deus sempre guia e cuida do seu povo para realizar seus planos. Nunca, eu estou dizendo, eu bato na tecla, nunca vá pensar que aqui é para você viver uma vida de luxúria. Tudo é luxúria. Não, estou aqui é luxúria. Não, tem sempre um plano que ele quer realizar. Observe que você vai ver o seguinte: da prosperidade ele cai nas mãos de Potifar para a prisão, da prisão, então a esperança retoma quando ele sai de lá, mas ele lá dentro da prisão ainda foi esquecido por aquele bendito copeiro. Tome cuidado. Devemos, número 3, devemos confiar que Deus está conosco, está trabalhando no seu plano, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Está difícil, não está dando certo, as peças não se encaixam, mas José no final disse: Deus me trouxe aqui. E me parece que ele em nenhum momento dizia eu achava ou não achava. Ele sabia dessa presença constante, e Moisés faz questão de 8 vezes deixar claro que é o Senhor, que é essa causa ativa da prosperidade. E quando o plano envolve as pessoas, pode ter certeza que Deus vai usar quem você nem imagina. Nem você imagina, Deus pode te abençoar. E nem você pensa. Você ora e Deus responde. Lembra daquele casal que a gente ia sair de casa? Era época de crise. Eu gosto de falar isso porque isso mostra a graça de Deus. Era época de crise, finança sempre baixa. Nós tínhamos R$40 para comprar verduras para a semana, fazer o milagre. De alguma forma, quando nós estávamos indo, a gente passava numa rua perto e de repente, nós dois de uma única vez, vamos passar lá na casa de fulano e vamos pegar esses 40 e vamos dividir 20 para eles e 20 para nós. Interessante, irmãos, eu digo isso aqui porque eu acho que isso aqui é o ponto, não é a minha parte, é que aquela família, eram 2 crianças e um casal, eles estavam orando dizendo o seguinte: Deus, manda algum servo teu para vir nos socorrer de manhã, porque nós não temos nenhuma perspectiva de sequer ter o que comer no almoço. Quando nós chegamos lá, eles estavam ainda no círculo, que a gente olhou, eles estavam orando, e que eles abriram o olho. Eu me lembrei muito daquele do orfanato. O Miller. Lembra-se de George Miller? Não tinha nenhum pão. Um dia no orfanato. E ele chegou e as crianças todas esperando. E o Miller disse o seguinte: vamos orar pelo café da manhã. Não tinha nada. A carroça do leiteiro quebrou e o leite estragar todinho na porta. E o leiteiro disse: rapaz, eu não tenho o que fazer. Eu vou pegar esse leite todinho e vou já aqui na porta entregar para o orfanato. O padeiro disse: passei a noite inteira sem dormir. No meu coração, passei a madrugada. A primeira coisa que eu fiz na primeira fornada, eu digo: eu vou fazer e vou deixar na porta. Eles nem disseram amém. Deus já havia dado a resposta. E eu me lembro de uma piada de um grupo de irmãos pentecostais que estavam orando, pedindo pão, e o padeiro ia passando e botou assim uma cesta de pão na porta. Quando terminou, os irmãos agradeceram, né? Disseram: graças a Deus, Deus mandou o pão. O padeiro parou e disse: que Deus, que nada, quem mandou foi o diabo. Ele disse: não, o mensageiro pode até ser do Satanás, mas quem mandou foi o Senhor, foi o Senhor mesmo, viu? E claro que fervoroso, né? Amém, né? Deus é o Deus da providência. Se Ele vai fazer você próspero, foque bem na presença dEle, porque é aonde a gente consegue refutar
toda a nossa vulnerabilidade e fortalecer o nosso coração.